a pele, tocando a tua pele com a ponta do meu dedo, desenhando os teus contornos, recordo que essa roupa que nos cobre só capta as nossas sensações na superfície, onde os seus milhares de radares estão plantados. Como as estradas, a pele não é profundidade, mas extensão. A pele não é como o mar sem margem, os lados indefinidos. O mar é mais mar onde só alcança os escafandristas. Quanto mais dentro dele, mais o mar é o que é. Mas a pele não. Se mergulhamos na pele, Bia, encontramos o que ela já não é. Carne e músculo e sangue e osso. A pele é o raso, e é nele que a dor arrasa. É nessa superfície que a fome de outra pele se plasma. É nessa camada fina, mesmo quando lhe falta maciez e elasticidade, que se lê os sinais do mundo e o alerta máximo do desejo. Mais uma entrevista aqui do Livrado, diretamente do Litercultura aqui em Curitiba, que a gente está cobrindo, mas a gente ainda tem tempo para fazer o nosso próprio bagulho aqui, que é entrevistar o João Zanello Carrascosa sobre o livro O Caderno de um Ausente, foi lançado pela Cosac Naif. Tudo bem, cara? Tudo bem, Yuri. Valeu. Tudo jóia? Ótimo. Tranquilo. Cara, olha só, esse aqui é o terceiro capítulo do Litercultura. A gente fez o primeiro capítulo, foi com o José Luiz Peixoto, que estava aqui com o Morreste, que foi um livro que ele lançou, foi o primeiro livro que ele lançou, enfim, e percebi algum paralelo com esse seu livro, mais focado assim na questão da impossibilidade, né? O livro ele tem um endereçamento do José Luiz Peixoto, ele tem um endereçamento a um pai que já morreu, e do seu lado você tem uma carta para uma filha que acabou de nascer, mas existe ainda uma impossibilidade nesse endereçamento aí. Assim, por que você quis abordar sobre esse aspecto dessa impossibilidade no livro? Bom, gostei muito da sua pergunta, apesar de ser uma densidade, né? E eu gosto muito do Zé Luiz Peixoto também. Eu acho que determinados autores a gente meio que comunga, né, com a obra deles. Ele também tem uma literatura que vai por essa via, e até pelo tema, né? Como você lembra, que meio acaba trazendo o Caderno de Ausente um olhar contrário, né? Ou seja, o que eu acredito é o seguinte, eu queria muito narrar essa história de um pai um pouco mais velho e que vai, de certa maneira, no seu recado, vamos dizer assim, dado à filha que nasce, pudesse também rever a sua própria vida, pudesse estabelecer algum espelho para fazer a sua reescrita. E nada como uma nova vida, né, chegando para você tomar essa posição. Sem dúvida, perpassando toda a obra, a questão da impossibilidade, que está voltada para a ausência. Quer dizer, esse pai sabe e está muito consciente que um dia ele estará ausente. E ainda que ele esteja bem de saúde, ele já está numa idade que, para ter um filho, ele sabe que não vai viver muitos anos com esse filho que vai nascer. Então há essa impossibilidade. Por isso, justamente, o livro no entanto, a tentativa de tornar possível a presença que já existe e que ela possa ser o máximo possível desfrutada até quando ela exista. Então, embora seja também uma descoberta e de que a morte cada vez está mais próxima, é também uma consagração da vida, dele e da que está chegando. O livro é uma grande carta, né, para essa filha, e tem algumas lições ali de educação sentimental, mas acredito que o ponto central e nevrálgico da história é uma lição sobre a perda, né? Esse ensinamento ele pode ser dado pelo próprio objeto da perda, então? Eu acho assim, que tudo, em teoria, nós sabemos tudo. Todos nós sabemos que uma hora que a gente perder alguém, a gente vai sofrer. Só que o processo só se, digamos, catalisa no momento em que você de fato tem a perda. Então, ainda que o livro não busque, né, ser propedêutico, não tem nenhuma questão didática, mas ele é um professor, né, então ele está procurando dizer essas coisas para essa filha, tentando ser o máximo possível não professoral, mas obviamente algumas coisas ele conhece da vida, então ele está dividindo essas próprias vivências com ela. E eu acho que tem isso que eu te disse, uma afirmação muito da vida e claro que pela via da ausência, pela via do não dito, pela via daquilo que não aconteceu ainda, como se fosse um alerta, olha, se prepara porque isso também acontecerá, né? E acontecerá de um dia você ter que lidar e que continuar a sua vida sem mim. Entendi. Isso quando você diz para alguém que você ama,
é um atestado de amor também, né? Ainda que não seja dito expressamente assim, com outras palavras. Com relação ao estilo do livro mesmo, né? Você tem ali, não existe exatamente uma linha de pensamento, né? As ideias são meio que jogadas ali, a cada capítulo uma nova ideia ou um complemento de uma ideia anterior. Como é que foi para você organizar essas ideias? Ela teve uma hierarquia que você quis seguir ou elas foram surgindo conforme você foi escrevendo? Como você muito bem delineou, os capítulos, ou eles trazem o que eu chamaria de quadros de sentimento, ou seja, coisas que esse homem acha que ele deveria dizer, o que ele está sentindo e vai tentar partilhar com ela, ou são episódios, ou são apresentações que ele está fazendo do mundo para ela na medida que ele pode com suas palavras. Então, se você lembrar um pouco daquela música do Caetano Veloso, das boas-vindas, praticamente ele está dando umas boas-vindas para essa filha e em determinados momentos ele vai ter que dizer, existe isso, existe a palavra, existe só os seus parentes, então ele vai apresentar os parentes para ela, existem as fotografias que representam o passado, existe o que virá, existe a sua mãe. Então, quer dizer, essa é uma forma de constituir um universo que para ele ainda está muito etéreo e para ela mais ainda. Então, a palavra essa possibilidade concreta de emoldurar essas situações. Então, algumas vieram... Depois do terceiro e quarto capítulo, eu já sabia o que eu queria trabalhar nos capítulos seguintes. Os 3 primeiros capítulos, eu hesitei um pouco, mas depois eu já entendi que eu tinha que começar o livro no dia que ela nasce. E ele começando a escrever essas primeiras boas-vindas, né? Celebrando a vida, embora tivesse também que lembrar que o espaço da morte se aproxima. E daí terminar quer dizer, fazer a progressão do romance, tematizando algumas dessas situações, e eram curtas. Uma delas, você pode lembrar, no capítulo que é só pergunta. Só pergunta. Por quê? Porque as crianças perguntam as coisas. Então ele também pergunta, por que as coisas são assim? Por quê? Legal. Ele tenta dizer, porque o dilaceramento do quase nada é melhor que o nada. Por quê? Porque a vida é um dilaceramento do quase nada, porque não é nada. Se fosse nada, não seria a vida. Sim. Mas é quase nada, né? A vida é quase nada. Isso é uma coisa, aliás, que chama muita atenção do livro, é que o protagonista, ele além dele ter uma densidade de pensamento, de ideias muito grande, ele também tem um contexto ali que você colocou para ele ali, de coisa dos imigrantes, né? Da família dele, da família da mãe, sim. Enfim. E é um registro assim, extremamente pessoal, assim, né? Como é que... claro, né? Não espero que você conte a mágica, mas assim, como é que faz para emular um registro tão pessoal desse, assim? Como é que é o seu processo? Yuri, esse é um livro muito diferente do que eu escrevi, embora ele tenha toda uma carga de lirismo que já tinha, né? Aparece mais na minha obra, mas ela, vamos dizer, ela aparece nos contos. Então nos contos ela vamos dizer, ela aparece um pouco mais, eu te diria, nuançada, porque a história é curta, não dá para ficar o tempo todo trabalhando com esses conteúdos e tal. Depois, o livro que eu lancei ano passado, aos 7 aos 40, é um romance também, mas ele tem os capítulos também são independentes, eles também funcionariam como um conto. Entendi. Então você consegue segurar um pouco aquela carga de lirismo. Esse foi um livro no qual o tempo todo eu tinha aberto, sabia que eu ia contar uma história mais longa. Então eu pude, né, deixar com que isso tudo aparecesse e tentasse até por vezes impedir. Tive que cortar muitas coisas do livro porque ele foi se derramando também, e eu queria que ele tivesse uma contundência e tal, então exigiu bastante um retrabalho. Entendi. Mas o processo veio dessa maneira, tentando dar vazão ao lirismo que aparece já nas narrativas minhas mais breves, mas que ele pudesse se expandir um pouco mais, ainda que os capítulos também sejam curtos, né? Entendi. Mas esse fio lírico vai agarrando, vai suturando todos os outros capítulos. Só esse exemplar aqui que eu tenho, que é meu mesmo, ele foi me dado por uma amiga, que é a Elisa, e a mãe dela leu o livro antes de dar para ela, e depois ela me deu. E a Dona Valéria, beijo para você, Dona Valéria. Dona Valéria odiou seu livro, porque falou que o seu protagonista é muito amargo, é muito triste, é muito para baixo, e como é que o cara pode amar a filha e falar aquelas coisas para ela ao mesmo tempo, assim. Então, como você falou, essa questão da perda e a declaração de amor por poder ensinar sobre a perda, né? É possível criar uma empatia com essa visão de ver? Não é muito fácil, é por isso, você vê, tem pessoas que não podem não ter esse pathos, né? Essa ligação com a obra, justamente porque ela mexe com algumas coisas que talvez pudesse ficar mais à sombra.
Mas o que acontece? Eu ainda acho que, apesar desse sujeito, esse narrador ser amargo, ele também é esperançoso, porque ele está celebrando a vida, apesar de tudo. E eu vejo na constituição do personagem que narra a seguinte questão: amar alguém é preparar para que ele se fortaleça na vida e não cobrir a sua fraqueza. Então ele precisa apresentar esses conteúdos para ela. Esse é o jeito dele proteger, fortalecendo-a, e não dizendo: você é frágil, nós somos frágeis e a gente tem que continuar. A gente se torna mais frágil ainda se a gente não se dá conta da nossa fragilidade. A gente tem que se fortalecer. E é claro que isso acaba levando ele a dizer coisas que realmente doem, mas a dor também faz parte da vida. É isso aí. Então a gente fica por aqui. Obrigado aí pelo agradeço, tempo aí, pelas entrevistas. Meus leitores vão ficar ensandecidos que eles estavam pedindo para eu fazer uma entrevista com você assim urgentemente. Então valeu aí por todo mundo que esperou. E é isso aí. Então muito obrigado mais uma vez. Valeu, eu que agradeço. Valeu. Valeu. A ausência agora se tornou presença.